lendo com os grupos vivenciais e contando histórias também. Clementina nasceu no dia 23 de janeiro de 1935 e passou a infância em Salinas, que em 1937 passou a se chamar Salinópolis. Mais de 80 anos depois, ainda chamamos Salinópolis de Salinas. Geração após geração, o nome original da cidade é repassado, permanecendo. Com suas memórias, Clementina nos convida a conhecer um pouco mais de perto a arte de permanecer. Meus pais queridos que tanto amei, ambos vindos de lugares tão distantes. Mamãe foi do Brasil passar temporada em Portugal. Papai da Alemanha passar temporada em Portugal. Em 4 meses se conheceram, se apaixonaram e casaram. Um amor que venceu as barreiras das distâncias. Da união dos meus pais nasceram 4 filhas: Ana Amália, Maria Leonora, Maria Helena e eu, a caçula Clementina. Creio que meu pai nunca ficou triste por ter tido só filhas mulheres, pois foi cercado de carinho, de muito amor, até o fim de seus dias terrenos. Fui para Salinas com os meus avós para deixar de mamar, pois mamei até os 3 anos. Fui deportada, pois não quis mais deixar meus avós e eles não quiseram abrir mão de mim. Apesar de amá-los muito, amava meus pais e ficava dividida. Já moça feita, voltei a conviver mais com os meus pais, mas estava sempre dividida. Infância. Salinas, uma cidade à beira-mar, onde meus avós tinham casa e que muito amei, pois lá passei as melhores épocas de minha vida. Nossa casa ficava à beira da praia. De minha cama, ao amanhecer, ouvia o quebrar das ondas na beira. Passeava pela praia, em cima das belíssimas dunas, ficava uma planta que dava frutinha vermelha doce, chamada agiru. Era muito gostosa, era uma empolgação colhê-las. Os banhos de mar com suas águas mornas, pois no norte a água do mar era morna, me fazia sentir como um peixe, tal afinidade que tinha com suas águas. As travessuras que fazíamos, eu e meus primos, pois muita criança juntos gera traquinagem. As videiras de minha avó, carregadas de uvas, batíamos com uma vara para as uvas caírem e comê-las, para que minha avó pensasse ser os passarinhos. Ela descobriu e deu-nos um corretivo. Outra entre inúmeras vezes que fazíamos, íamos a uma fonte chamada Caranã. O povo dizia que suas águas eram medicinais. Acordávamos bem cedo para trazermos água para bebermos e colocar na geladeira. Mas descobrimos outra fonte, onde havia uma mangueira carregada de mangas. Resolvemos enganar nossa avó e levarmos água da outra fonte para comermos mangas verdes com sal. Para nós era uma curtição. Havia um lugar à beira-mar chamado Goiabal, pois lá existiam dezenas de pés de goiaba. Íamos lá comê-las e trazíamos em grande quantidade para minha avó fazer doce de goiaba em caldas. Era delicioso. Aliás, tudo que minha avó fazia era delicioso. Seus licores de fruta eram famosos. As crianças pobres, 5 delas viviam acercadas de mim. E na ausência dos primos, era com elas que eu brincava. Tinha muita pena delas, pois a casa dos meus avós era muito farta. Um velhinho que foi o primeiro pescador de Salinas. Eu adorava ouvir suas histórias de suas pescarias. O mesmo, coitado, tinha uma ferida na perna que nunca cicatrizava. Devia ser por falta de trato. Eu, com apenas 8 anos, deixava meus avós dormirem após o almoço e fugia para a casa do velhinho. Chegando lá, levava uma pomada que eu sabia ser cicatrizante. Lavava a perna do velhinho e passava a pomada. Um belo dia, o velhinho veio à casa do meu avô agradecer por tê-lo curado. Meu avô ficou espantado, como eu tinha feito, por ser muito presa e ter apenas 8 anos. Tive que explicar para o meu avô como tinha feito. Esmeralda,
que foi bem novinha morar com minha avó. Hoje está com 67 anos. A considero uma irmã querida, pois com a morte de minha avó, nunca se separou de nós. Minha professora Julieta, que também marcou muito minha infância, pois estudei no único colégio que havia na época. Atualmente, minha professora está com 82 anos. Creio eu. Teria muita vontade de revê-la. Julieta ensinou-me uma poesia para recitar para o governador Magalhães Barato. Lembro-me como se fosse hoje. Eu, com um lindo vestido branco de organdi esvoaçante e com um laço em meus cabelos, o Barato em frente a mim, atento com seu paletó branco, seu chapéu de campana e sapatos brancos, como ele costumava usar. Quando terminei, fui muito aplaudida por ser muito desembaraçada e levar muito jeito para declamar. Fiquei muito feliz e convencida. Aí vai a poesia. O Ninho do Beija-Flor, Francisca Júlia e Júlia Lopes. Neném encontrou um dia um ninho de beija-flor entre as margens sombrias de um jardim encantador. Bateu palmas de alegria como fosse o senhor de tão linda moradia, um ninho de beija-flor. Mas quando ele vai tirá-lo, a ave nesse intervalo aparece a esvoaçar, e o neném assim pilhado fica surpreso, vexado com a mãozinha no ar. Pena que as coisas boas não voltem e que a gente não possa jamais voltar a ser criança. Entre os amigos de meu avô existia um chamado Olívio Chaves. Era o mais moço entre os coroas. Ele brincava comigo, me chamando de sua noiva. Só que eu, com 7 anos, achava que ele era meu noivo. Imagina, levei a sério. Um belo dia ele chega em Salinas casado para passar sua lua de mel. Quando soube, fui esconder-me em um lugar solitário que era só meu. Pus-me a chorar por horas. Minha avó e a empregada aflitas a me procurar, até que a empregada achou-me e eu falei que estava com uma dor. Jamais minha avó poderia pensar que fosse uma paixão de uma filha de apenas 7 anos. Foi minha primeira paixão. Na casa dos meus avós existia um poço muito fundo. Uma ocasião arranjou um homem para limpá-lo. Chama-se Raimundo. Eu era muito traquina. Ia à beira do poço e gritava. Gritava não, berrava. Reima, Raimundo, que a canoa vai fundo. O pobre homem, coitado, veio de lá do fundo do poço pedir a minha avó uma correção para mim, pois sua cabeça já estava para estourar. Eu era perigosa. Gostava muito de brincar trepado nas árvores, pois nosso quintal era grande e havia muitas árvores frutíferas. Minha avó chegava no quintal me chamando e olhando para cima, pois já sabia que eu deveria estar em cima de alguma árvore. Às vezes brincava comigo me chamando de minha macaquinha branca. Meu tio padrinho Lauro era muito paciente comigo e com seus filhos. Nos levava para Salinas. O carro ia cheio de crianças fazendo a maior bagunça. Mas ele parecia gostar, pois quando o carro aproximava-se de Salinas, ele prometia um prêmio para quem avistasse por primeiro farol. Hoje, eu avalio quão preciosa era sua paciência e o seu amor. Numa ocasião, demos o prego de carro na estrada e ficamos lá até o dia amanhecer. Eu chorava à noite com medo dos gritos que vinham da mata, dos bichos que lá existem, e ele me consolava. O Carlito, filho da dona do hotel, ficava em frente à nossa casa. Era meu companheiro de traquinagem. Em uma ocasião, eu e o Carlito ficamos presos por algumas horas em cima de um cajueiro na praia, pois já tentamos tanto um bode, jogando pedras no mesmo, que o pobre bichinho investiu contra nós. O nosso escape foi o cajueiro, só que ele ficou embaixo e nos esperando descer. Eu comecei a chorar ouvindo o badalar das 12 horas da igrejinha. Sabia que minha avó já deveria estar aflita e com certeza iríamos levar um corretivo. Felizmente apareceram os pescadores e nós pedimos a eles socorro para enxotar o bode. Quando criança, poucos brinquedos eu tive, pois a praia me satisfazia plenamente. Nela eu encontrava inúmeros motivos de diversão. Quando a maré secava, eu ia para as pedras colher caramujinhos. Chegava em casa, os lavava, os colocava a ferver e os comia. Era muito gostoso.
Na época do mexilhão, o marisco que eu muito gostava ia com a empregada de minha avó pegá-los e os trazia em grande quantidade. Tanta coisa gostosa tinha: ajiru, caju, goiabada, conchinhas e pedrinhas para jogar bole-bole. Quando meus primos chegavam, era motivo de alegria para mim. Ao todo eram 7 crianças: Cássio, Fábio, Reinaldo, Fernando, Ana Maria e eu, a bom a fazer traquinagem. Fomos tomar banho em frente da nossa casa, pois, como disse, a praia ficava bem em frente, mas resolvemos ir apanhar a jiru. Quando demos por nós, estávamos na praia do Maçarico e resolvemos por lá tomar banho. Só que minha avó e tia estavam aflitíssimas. Ao chegarmos, já bem tarde, pois criança não tem responsabilidade com o tempo e horários, levamos uma belíssima surra, mas valeu a nossa aventura. Imagina, urinei até os 11 anos durante o sono noturno, mas tinha o apoio da minha avó. Certo dia a empregada quis esfregar o lençol no meu rosto. Ela chegou na hora e disse: lençol no meu rosto jamais, e mandou a empregada embora. Às vezes, por algum motivo, tinha que vir a Belém e deixar meus avós saudosos. Meu avô era muito emotivo. Eu ouvi chorar muitas vezes com nossa separação. A adolescência. Depois chegou a fase de menina moça. Imagina, apaixonei-me por um prático da Barra. Era uma paixão secreta. Ficava com o binóculo do meu avô ao olhar o mar para ver se vinham navios e o traziam. Foi minha segunda paixão. A nossa turma de jovens era bem animada. Era uma juventude feliz. Nossa alegria vinha de dentro para fora. Não existia bebidas alcoólicas e drogas. Será que hoje a juventude é feliz com tanta droga, bebida e violência? Fazíamos serenatas em noites de luar e íamos à estrada fora assistir o carimbó, dança regional do povo humilde das cidades interioranas, o que ainda não era divulgado na capital. Ficávamos extasiados com a música e a dança do carimbó. E escolhemos as noites de luar, pois Salinas na época era pequena e poética, e às 22 horas a luz da cidadezinha ia embora. Antes piscava 3 vezes, anunciando que iria apagar. Saíamos correndo para chegar em casa antes da luz apagar. Era muito divertido. Fora as noites de luar, nós nos reuníamos na praça que ficava em frente à igreja. Sentávamos ao chão fazendo grande círculo. Contávamos anedotas, cantávamos, conversávamos, enfim, nos divertíamos a valer. Em frente à mesma praça ficava o comércio do Sr. Gerôncio. Ao lado havia uma pista de dança para o uso exclusivo da festa dos veteranistas. Tanta poesia, tanta simplicidade e tanta alegria. O nosso passeio favorito era ir à praia do Atalaia. Saíamos ao amanhecer e voltávamos ao cair da tarde. Era gratificante, pois a praia era belíssima. Sua areia mais parecia uma farinha de trigo, tal alvura e muito fina. Na época não havia estrada, íamos de barco. Era uma praia virgem. Meu avô foi um dos primeiros veranistas a construir casa. Junto a ele, outros veranistas portugueses como ele e empresários na capital. Havia a festividade do padroeiro de São Benedito, na praça da igreja com leilões e iguarias. Dona Elizabeth, Bebé, esposa de Sr. João Rodrigues, dona da única padaria que havia na época, era uma senhora prendada e religiosa. Seus beijos de moça eram de derreter nossas bocas. Dona Maria e Sr. Luiz, espanhóis e donos do único hotel que existia na época, eram amigos dos meus avós e suas filhas eram minhas amigas. As irmãs Aliveste, Irene e Albertina tinham uma belíssima voz e abrilhantavam nossas serestas.
Diva, devido à sua origem espanhola, falava muito bem o castelhano, cantava muito bem o castelhano e tinha uma belíssima voz. Diva, amiga querida, nossos caminhos se separaram e ficamos de caminhos opostos. Ela se casou com o modesto filho do senhor João Rodrigues e foi um grande amor. No início, Dona Maria não queria aceitar o namoro, mas eles enfrentaram todas as barreiras e se amaram até o fim. O modesto já é falecido. Existia na época o vigário francês, era muito amigo de meu avô. Não poderia aqui deixar de citá-lo. O mesmo amava muito Salinas. Ao chegar à França, já idoso, escreveu um artigo para a Folha do Norte, jornal da capital, e dizia que amava o Brasil e ia longínquo a Salinas, que ali tinha ficado seu coração e que o Brasil era sua verdadeira pátria e que ele jamais deveria ter ido embora para a França. Outra personagem que marcou foi Dona Moreninha, uma senhora simpática e humilde. Em sua casa, aos domingos, fazia mingau de arroz muito gostoso, com leite e pedacinhos de coco dentro. Sua casinha era muito modesta, mas de uma limpeza impecável. As paredes de enchimento, a sala onde servia o mingau era revestida de papéis de paisagem. O pano que envolvia a panela era tão alvinho que parecia um polvilho. A panela brilhava. Dona Moreninha foi um tipo inesquecível, como tudo em Salinas. Dizem que em todo adulto há um pouco de uma criança. É o que acontecia com a nossa turma de adolescentes. As casas dos veranistas ficavam fechadas e seus quintais tinham muitas árvores frutíferas, principalmente uma fruta muito gostosa chamada ata. E nós não resistíamos e agimos impensadamente. Imagina, assaltávamos os quintais para comermos as deliciosas atas, pois se nós não o fizéssemos, os passarinhos e morcegos o fariam. Tínhamos a turma do vôlei. Sempre formávamos as moças contra os rapazes. Era muito divertido. Do nosso lado, mulheres. Havia uma colega cujas características eram todas masculinas. E o era mesmo, pois anos depois foi à Inglaterra operar para assumir o seu lado real. Na época não havia a liberdade que existe hoje, e nós ficávamos intrigados com o modo de ser da mesma. Hoje em dia essas coisas estão quase que normais, mas naquela época era difícil para nós entendermos. Maturidade. Em 1960, aos 25 anos, meus pais e avós morreram e Salinas morreu com eles. Inclusive a praia que ficava em frente à nossa casa, a Praia do Maçarico, a natureza acabou com ela. No lugar daquelas dunas belíssimas estão muitas casas. O próprio homem destrói a natureza. A Salinas poética, simples da juventude feliz, sem drogas, sem vícios, sem violência, já não existe hoje. Os tempos mudaram, a juventude tem outra cabeça e Salinas é outra Salinas.